Olá, sejam muito bem-vindos à nossa leitura de hoje. Opa, o Evangelho, Jades. Bem-vindo à nossa palestra de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa tarde, bom dia, no seu horário que você vai estar vendo o nosso Evangelho. Então, vou começar os nossos recados. Primeiro, se você não curte as nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, também estamos lá no YouTube. Então, no YouTube é Esperança Cotia. Aqui no Instagram, você está assistindo com a gente. Oi, Lu, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom e você? Tudo bem, graças a Deus. Comecei os recados agora, estou chamando o pessoal para seguir as nossas redes sociais, né, Lu? Então, a gente está no Instagram, estamos Isso. no Facebook, estamos no YouTube. Então, no Facebook é Esperança Cotia, no YouTube também Esperança Cotia, e aqui no Instagram é Esperança Cotia, né? Que a gente não consegue colocar o C cedilha, mas todas as nossas palestras, desde quando a gente entrou no modo online, né? Que foi em março de 2020, nós estamos com todas as palestras de quinta e as de sábado, todas aqui nas redes sociais. Então, às quintas-feiras, às 20 horas, a gente tem palestra aqui, né? Se a gente tivesse uma esperança, seria lá, né? Mas a gente mantém aqui no Instagram, que a gente consegue chegar na casa de todo mundo, né, Lu? Então, Isso. a gente consegue chegar na casa. Também aos sábados, nosso novo horário, às 9 da manhã. O sábado já está presencial, então se você quiser participar, aqui na bio tem o link de inscrição, é só clicar ali, você já vai cair na página de inscrição, é só colocar o seu nome e o seu telefone. Assim que você colocar o nome e o telefone, vai e dar o ok, vai sair uma mensagem falando que a sua inscrição foi realizada. Então é só chegar no sábado lá no Esperança e confirmar a sua presença para conseguir participar das presenças online. A gente ainda está com um número limitado, porque a gente ainda está em pandemia, não podemos esquecer, né, Lu? Estamos em É, pandemia e então a gente ainda está com um número limitado de pessoas. Então a pessoa chega, vai assistir o evangelho, o mesmo evangelho que é transmitido online, porque a gente vai manter a transmissão online, mesmo quando a casa voltar com todas as atividades, o online vai continuar. Ele chegou para ficar, né, Lu? Não tem como ficar sem mais. chegou para ficar, né? Para chegar até a casa de todos, em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo. Então, não tem mais desculpa para não assistir palestra. Né? Então, a gente consegue chegar em todos os lugares. Então, às quintas-feiras, às 20 horas, aos sábados, às 9 horas da manhã, para tomar um café com a gente. Nós também temos o atendimento fraterno, que está ocorrendo online ainda, não estamos presencial. Então, se você estiver precisando conversar, souber de alguém que está precisando de uma palavra de otimismo, à luz da doutrina espírita, um, quiser conversar com a gente, é só deixar um recado no nosso WhatsApp, que é 96327-3578, 96327-3578. Manda uma mensagem para a gente, a nossa equipe vai ter muito prazer em falar com você. A gente sente falta, né, Lu, desse contato, então o WhatsApp, através do Sim, paterno, a gente mata a saudade, né? verdade. Uma forma de matar saudades também. Então, pode mandar uma mensagem para a gente ou encaminhar esse número para quem você souber que está precisando. Nós temos também diariamente, às 18 horas, a leitura do livro Sinal Verde. Então, todos os dias a gente está lendo, já está chegando no finzinho, já estamos procurando um outro livro para fazer a leitura. Já lemos mais de 10 livros nessa pandemia. E às sextas-feiras a gente tem o Evangelho. 10 livros, Lu. 10 livros? E o Nossa, que Evangelho legal, hein? foi inteiro. E então, todos os dias nós temos o Evangelho online. Nós vamos ter nesse final de semana o nosso drive-thru. Eu não sei se todos sabem, o Esperança tem um projeto lindo que chama Florescer. O Florescer é o projeto social da nossa casa. Lá nós atendemos famílias que estão em situação de vulnerabilidade. A gente entrega uma cesta básica, entregamos leite e fralda também para as crianças até 2 anos de idade.
Então, é um projeto que ele sobrevive com doação. Antes da pandemia, a gente entregava as cestas para 40, 50 famílias, o máximo que dava era 60, e com a pandemia esse número já chegou a quase 160. E os números de famílias em busca de alimentos só aumenta e as nossas doações estão diminuindo. Então a gente está aqui com essa cara lisa, né, Lu, pedindo se puder nos ajudar na campanha do quilo. Estamos pedindo, gente. Pessoal, vamos ajudar, porque são muitos necessitados. O país está numa situação socioeconômica muito séria. O desemprego só vem aumentando e todo mundo precisa se alimentar, né? Daí, se você quiser nos ajudar, pode fazer. No sábado a gente vai estar lá desde as 8h30 da manhã, porque a gente tem a palestra, né? Então a gente vai estar lá no Esperança até o meio-dia para receber as doações. Então, se puder nos ajudar, é só levar 1 quilo de alimento, 2 quilos, o que você tiver em casa que não estiver utilizando, a gente utiliza. A única coisa que a gente pede para tomar bastante cuidado é que não leve alimento vencido, porque a gente está recebendo uma grande quantidade de alimentos vencidos, e alimentos vencidos a gente não pode doar. Então, infelizmente, esse alimento acaba sendo desprezado, né? Então, veja o prazo de validade, leve para a gente, ou compartilhe com essa ideia, converse com alguém, faz a campanha do quilo com os vizinhos e nos ajude a continuar ajudando. Então, no sábado a gente vai estar lá, e no domingo 6 horas da manhã, a gente está cedinho lá na Esperança para fazer a entrega da cesta. Então, que nós vamos manter os pensamentos positivos para que dessa vez todas as famílias que cheguem na nossa casa consigam receber. O mês passado, mais de 60 famílias foram embora sem alimento. A gente conseguiu entregar 98 cestas, mas mais de 60 foram embora. Então, se vocês puderem nos ajudar, a gente vai ficar muito grato, né, Lu? Muito grato. Então, os recados são esses, minha listinha, ó, tá certinho. Vamos começar o nosso evangelho, então, que o nosso tema é longo, né? E é lindo também. Então, eu faço a prece inicial, você faz a prece final, Lu? Faço. Então, eu esqueci, se tiver garrafinha de água, deixa reservadinho aí para fluidificar. No final, a gente fluidifica a garrafinha de água, lembrando que a água fluidificada ela serve de remédio para o nosso corpo físico e espiritual. Então, assim, agradecemos a Deus, aos amigos espirituais, a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos aqui hoje. Pedimos aos mentores da nossa casa, aos mentores individuais de cada um de nós que estamos aqui assistindo ao vivo, aos que vão assistir a gravação também, que nos envolvam com amor e paz, que essas palavras do Evangelho de hoje possam confortar o nosso coração, possam renovar a nossa fé e a nossa esperança. Pedimos a eles que envolvam a Luciana com muito amor e muito carinho, para que possamos fazer o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Lu, a pergunta que eu vou fazer para você é: existe morte prematura? Para o corpo físico e para os pais, podemos dizer que sim, né? Um bebê nasceu e desencarnou. Mas na visão espiritual, através da doutrina, não tem morte prematura. É tudo um combinado com o plano espiritual ou com os pais, né? É tudo combinado. Aí vamos Acaso não entender todo existe. esse processo. Aí vamos entender todo esse processo, né? Por que que isso acontece? Se é a condição física que levou isso, se é o espírito que, de repente, ele desiste da encarnação, se é a família que não está preparada para receber esse espírito. Então, são vários fatores, né? Então, vamos aí. A família, ela se prepara para receber esse novo integrante no lar. O casal faz muitos planos para a chegada desse bebê. É um entusiasmo tão grande que as mulheres, né, falam, eu tô gestante, começa a elaborar os sonhos, o quarto desse bebê, os objetos que vai colocar ali.
e de repente a vida física é interrompida ou pelo aborto espontâneo, ou a criança nasce e depois morre, que são chamados de natimortos, né? Na medicina terrena, chamado de natimortos. Então, é muito frustrante para os pais, para famílias, para os avós, para os tios, para todos aqueles que esperam essa criança no seio familiar, né? Então, cada um tem a sua história, cada um tem uma história para contar. Ou o bebê parte logo nos primeiros meses da gestação, ou outros no meio da fase gestacional, ou, igual eu falei, nasce e partem. Cada um tem uma história, cada um tem uma dor para contar em relação a isso. Mas também a gente tem que lembrar que tem a parte física, né, do aborto espontâneo, que essas mulheres, elas se colocam muitas vezes em risco. Elas pegam muito peso, elas querem fazer a limpeza de casa, vai fazer compra, chega com aquelas sacolas de roupa, carregando muito peso. E não é que gravidez é doença, né? Na linguagem social que a gente sempre escuta isso, né, Márcia? Gravidez não é doença. Não é doença, mas a gente está carregando no ventre uma vida frágil e precisa de cuidados e responsabilidade. Kardec nos diz que grande parte do aborto causado, né, é a imperfeição da matéria. Por quê? Ou acontece alguma reação biológica que não dá certo com esse feto no organismo humano, ou essas causas dessas mulheres que abusa mesmo, né, do corpo físico. E tem que ter o limite mesmo, né? É uma experiência dolorosa, tanto para a mulher quanto para o esposo, né? Para o casal em si, de vivenciar tudo isso e ver os seus sonhos não sendo realizados, e que eles chegam, ficam em luto, a família fica enlutada, né? E é uma tristeza sem fim. Eu conheço muitas pessoas que passou por isso, né? E é muito triste a gente acompanhar tudo isso de perto. Mas vamos lá, vamos ver o que a doutrina espírita tem a nos dizer, né? Se a gente for ver pela visão material, a gente vai perceber que esses... Será que eu que travei ou a Lu que travou? Vocês estão me ouvindo? Ou será que foi a Lu que travou? Ela caiu? Então vamos aguardar. Ficou aqui girando para mim, eu não sei se foi ela. Ela voltou. Estão me ouvindo? Eu Agora sim. voltei, caiu de novo. Agora sim. Vamos lá, então. Então, a gente vendo pela visão material, a gente vai achar injusto tudo isso, né? Esses pais vão se sentir com o coração partido, né? Da visão material, porque eles olham um pequenino, um bebê e falam: meu Deus, que injustiça é essa? Mas, na verdade, não tem injustiça, porque a vida continua. Precisamos desses processos reencarnatórios, né? Na questão 199 do Livro dos Espíritos, Kardec fala que frequentemente as perdas prematuras é uma prova ou expiação para os pais, né?
ou a família em si, quando está lá no plano reencarnatório, no seu planejamento, eles entram num acordo, ou a mulher pede para passar a prova de ter esse aborto, de ter essa perca após o bebê nascer, ou pode ser expiação para os pais ou para o pai. O que seria essa expiação? Em vidas passadas, pode ter ocorrido esse crime contra essa criança, e na vida futura, esse pai precisa entender o que é essa dor, essa perca, para trabalhar isso no seu íntimo, né? Que é a lei de causa e efeito. No passado, teve uma causa, e no futuro vai ter esse efeito, porque a lei divina é justa, é justiça. Então, por mais doloroso que seja, vocês aí devem estar pensando, nossa, tem um bebê envolvido, tem um luto, mas, gente, isso tem uma causa, e não estamos desamparados pela lei divina, tá? É a maneira mais fácil dessa mãe, dessa família, ter essa transformação íntima para ajudar no seu processo evolutivo a chegar mais perto de Jesus. É ter toda essa reforma íntima e buscar a espiritualização, buscar se religar com Deus, ou até mesmo ter empatia, se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro. É isso que precisa ser trabalhado, né? E muitos procuram a doutrina espírita, porque eles querem entender o que acontece, o que é a reencarnação, por que esse bebê não veio, qual que foi a causa, né? E o espiritismo, ele ajuda, ele conforta essas pessoas, porque a partir do momento que a gente entende que somos seres encarnados, que fazemos parte do reino nominal, estamos aí nesses processos reencarnatórios e que precisamos evoluir e que precisamos desses reajustes com a família e que nada acontece por acaso, né? Emmanuel é o mentor do Chico. Ele faz a gente lembrar que antes dos nossos filhos serem nossos, eles são filhos de Deus e que tem toda uma concessão divina ao nosso favor, né? Se o bebê não conseguiu chegar ao lar através desse ventre materno, ele vai ter outros meios de chegar. Vai vir por outras pessoas e vai chegar até a sua família pelo processo de adoção. Então, pode ser que esse bebê, que esse espírito, não chegou naquele momento, por esses fatores, pelo fato do corpo físico não estar em ajuste para receber, e às vezes a mulher não vai conseguir ceder o ventre materno para ter as reações biológicas, para ter a gestação. Mas o que acontece? Ela pode ter por outra barriga, né, por outra família, e chegar para você no momento de adoção. Então, vamos confiar em Deus, vamos confiar no consolo do Cristo, vamos preparar a nossa casa mental, o nosso santuário doméstico, vamos ajudar a espiritualidade para ser concedido esse bebê, para ele ter esse retorno, né? E a gente tem que ajudar nesse projeto reencarnatório. Vai surgir todas as dificuldades? Vai. Mas a gente também tem que confiar na misericórdia divina. Que vamos conseguir. Eu nunca, igual eu falei, eu nunca passei por isso, mas acompanhei de muito, muito perto. Já vi até casos no local do parto ali, do bebê nascer, eu pegar o bebê nos braços e sentir junto com aquela família aquela tristeza. Gente, é muito triste, é muito doloroso. E a gente não tem nem o que dizer naquele momento, né? Que você é enfermeira, né? Sim, sim, Né? por isso que eu vi. Não vou entender nada, então a Lu, ela é enfermeira e então ela já acompanhou essas situações de perto, né? Então,
esse vivenciar da família, o neném nascer e ir a óbito logo após, após o nascimento, ou mesmo os casos das famílias do bebê quando já está formado, que a mãe tem que passar pelo parto normal, né? Ou tem que induzir o parto, ou mesmo com uma cesárea. Então, é muito desafiante, né, Lu, para a gente acompanhar isso. Então, acompanhar o sofrimento dessa família, né? Agora, volta aí, porque eu atrapalhei um pouquinho. Não, mas é muito desafiante mesmo. E muitas vezes o que acontece na saúde pública, eu vou contar um pouco também, para compreenderem melhor. Essa mulher, o bebê nasceu, está na barriga dela, e muitas vezes ela é colocada numa situação desumana, de ter que arrumar forças psicológicas para expulsar esse feto. Eu acho, minha opinião, muito desumano, porque você está muito frustrada, a sua emoção está abaladíssima e ainda você tem que fazer força física e emocional. É complicado. Então, vamos lá. Tem também a parte da rejeição energética da mãe. O espírito está lá no plano espiritual, foi feito todo o projeto reencarnatório, a espiritualidade está lá ajudando, moldando o corpo, fazendo as combinações genéticas, né, para entrar de acordo com aquela família, e a mãe tem essa rejeição. A mãe às vezes não quer ficar grávida, a mãe às vezes se revolta porque ela não quer ter esse bebê, né? E o espírito, ele sente esse padrão vibratório. Então, isso é insuportável para ele. Aí ele desiste também de estar reencarnando. Ele vai dar um tempo na erraticidade, né, no plano espiritual, para se preparar de novo e para essa mãe também se preparar. Por isso que é muito importante a mulher nessas condições ficar em prece, agradecer por essa oportunidade, o casal em si se atentar e se harmonizando, porque o outro lado eles fazem um ajuste espiritual muito grande para ter um espírito reencarnante na Terra, né? Vamos lá. Aí tem essa nova oportunidade de receber esse espírito, ou pode ser daqui a um tempo que o corpo físico esteja melhor, né? A condição melhor. Tem a condição psicológica da mulher também, que ela precisa trabalhar a cabeça dela, que eu vou falar isso mais para frente. E aí tem esses caminhos dessa nova oportunidade. Então, pode ser pelo próprio ventre da mulher ou pela adoção. Aí eu falo assim agora, perdi meu bebê, e agora? É muito chocante, né? Eu acho interessante e uma maneira caridosa da pessoa que vai visitar aquela mulher, né? Aquela puérpera que chama, né? Que é as mulheres pós-parto, eles terem caridade, não ficar fazendo comentário, não ficar questionando, porque ela está em condições que ela não consegue responder, ela está ali tratando suas dores internas, né? Então, isso é caridade. Se acontecer, gente, com alguém próximo, tem empatia, se coloca no lugar, só responde aquilo que ela pergunta, né? E assim vamos lá. Para a mulher, para a mãezinha que aconteceu isso, que elas podem carregar anos ou até encarnações isso, para ver como que é traumatizante, que chega até até o perispírito, o espírito da mulher em si carrega isso por encarnações, gente. Então é interessante se permitir chorar, reviver o luto, contar com a ajuda da família, o casal se unir mais uma vez, porque o casal, ele perdeu um bebê. E essa família não pode se perder. Essa família precisa se reestruturar para essa nova oportunidade que está por vir, né? Então, é todo um tratamento médico, psicoterápico e espiritual que vai levando tempo, né? Aí essas mulheres vão falar assim, como que eu vou recomeçar minha vida? Por onde que eu vou começar? O que que eu vou fazer? E não vão conseguir sozinhas, né?
elas precisam ser acolhidas. Temos poucas instituições não governamentais que têm esse acolhimento, né, dessas mães de anjos, que dá toda a assistência da saúde da mulher, que inclusive a psique, né, a parte emocional e psicológica da mulher nesse momento, ela precisa ser ajustada, né? Porque ela está de luto e ela vai carregar isso por muito tempo, porque cada pessoa tem seu jeito de sentir, né? Tem umas vai melhorar rápido, outras, igual eu falei, vai levar encarnações, né, para superar. E elas precisam expor essas expectativas frustradas que elas tiveram. É interessante participar de grupos virtuais ou de terapia grupal, de se enturmar com mulheres que passaram pela mesma situação, né? Cada um vai contar a sua história e vão estar ali unidas, né? Cada um vai contar a sua dor, e quando a gente começa a contar da nossa dor e a gente começa a falar, a gente vai se sentindo mais aliviado. Tem essa solidariedade de apoio ao luto, e tem o atendimento fraterno também na casa espírita, né, que vai fazer o acolhimento dessas mães, que vai orientar a parte espiritual também, porque, igual eu falei, é um despertar espiritual para elas. Elas querem saber o que é e querem entender, né? E precisamos acreditar no consolo do Cristo, né? Aí é isso. Você tem alguma coisa para falar, Márcia? A gente sempre fala, quando a gente pensa em morte prematura, né, Lu? A gente pensa na morte do bebê com 1 ano, 2 anos, um adolescente, né? São poucas as pessoas que tocam nesse luto tão dolorido, né? Porque não se fala, né? Porque, assim, eu vou mexer numa coisa que está quietinha, ou então fala assim, calma, você vai engravidar de novo, né? Vai ter outra oportunidade. E a gente não sabe o que aquela mãe está vivendo, né? Assim como você falou, eu nunca vivenciei, mas eu já tive pessoas que eu amo muito que vivenciou essa perda e eu estava na rede de apoio dessa pessoa. Então, a importância dessa empatia, de olhar essa mãe, porque independente da gestação ter ido até o final, o bebê ter nascido, ter crescido, ter virado um adulto e seguido o ciclo natural, tradicional, se essa mãe, ela perdeu o bebezinho com 2 meses de gestação, com 6 meses, ou foi até o final e no momento do parto esse nenenzinho não sobreviveu, ela é mãe, né? A gente precisa honrar essa mãe, né? Porque ela é mãe. É uma coisa que a gente precisa lembrar sempre. E o lugar dessa criança nessa família, né? Porque esse espírito, ele cumpriu o papel dele. É uma coisa que a gente precisa lembrar, né? Porque como você falou tão lindamente, Lu, cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua história. Então, muitas vezes a necessidade vai ser para ficar meses, porque esse tempo que ele vai ficar ali na barriga da mãe, ele vai recompor algum órgão que precisa ser recomposto para depois ele nascer forte, né? Então, quando a gente estuda a doutrina, a gente vê os livros da doutrina, a gente entende que muitas vezes a gente, em outras encarnações, a gente fez coisas absurdas, a gente destruiu o nosso corpo, que lesionou o nosso perispírito. Então, essa oportunidade de ser gerado novamente no útero vai nos permitir nascer com esse órgão organizado, consertado, pronto para funcionar novamente, né? Então, essas mãezinhas, como você falou, com o planejamento reencarnatório, por mais dolorido que seja, ela está permitindo que esse filho se refaça, que esse perispírito se refaça, né? E automaticamente, quando esse espírito for nascer de novo, aquela lesão que tinha naquele órgão não vai existir. Ou então, em questão de energias, às vezes a gente tem, a gente sabe que o nosso lar é onde as pessoas vão, a gente vai recompor algumas coisas que a gente estragou no passado, né? Então não vão vir só aqueles que nós amamos, vão vir aqueles que nós temos alguma dificuldade.
e às vezes a gente não conseguiu organizar essa energia ainda, então vai precisar vir de novo. Então cada um tem uma história, é muito importante a gente entender isso, né? E olhar essa mãe com amorosidade, com carinho, com acolhimento, sem julgamento, é o mais importante. E a mãezinha que passou por isso, dá um lugar na sua vida, não fala assim, foi. Não, esse bebê, ele existiu na barriga, é um espírito, porque ele vai continuar a jornada dele e ele vai ser eternamente grato pela essa oportunidade que essa mãe teve, né? Então, se não conseguir ter mais o bebê, vê se o coração abre, como a Lu falou, para adotar, que às vezes não vai vir no meu útero, mas vai vir no útero de outra mãezinha, né? E às vezes as crianças de adoção, elas são tão parecidas com seus pais, né? Que parece, a gente fala até assim, nossa, parece que nasceu do útero, né? Não do coração, nasceu do útero, né? Porque tem o toda essa jeito, genética. tudo, tem o olho, tem o Sim. sorriso. Então, só nasceu emprestado em outra barriga, né? É isso que a gente tem que lembrar. E lembrar que tudo tá certo, né, Lu? A espiritualidade, ela não erra. Deus não erra de endereço. Se a gente passou por uma situação dessa, ou passar lá na frente, não se revolte, busca ajuda, busca orientação, como a Lu falou, os grupos de apoio presenciais ou online, a casa espírita através do atendimento fraterno, os livros espíritas que vão consolar o nosso coração dolorido, né? Mas segue em frente, não desiste não, né? Tem uma pergunta grandona aqui, deixa eu ver. Então, aqui está assim. Lu, vou fazer a pergunta, você responde, tá? E quando Tá. uma mãe fica grávida e rejeita a gestação inteira, e mesmo assim o bebê nasce, e ao longo dos anos não tem entendimento entre mãe e filho, qual a explicação? Pode acontecer de não ter, né? Que a gente vê muitos casos de atritos e da gente ouvir, mas você está falando isso para sua mãe, você está sendo grosseiro com a sua mãe, mas é necessário essa colocação ali junto e eles vão ficar indo e voltando até se resolver, né? Vai ficar indo e voltando. E por outro lado, o espírito, né, desse bebê, desse ser humano, ele vai ser preparado do outro lado também, né? Quando tá lá do outro lado, a gente vai lembrar de tudo. A gente vai falar, eu quero me melhorar, eu quero. Aí chega aqui, a gente tem o véu do esquecimento e começam os atritos. Mas a espiritualidade que ajudou nesse projeto reencarnatório, elas vai acompanhar esse espírito ao longo da existência, amparando esses dois aí. E se eles não se resolverem, eles vão voltar o tempo que for necessário. Porque ambos precisam de aprendizado. E o amor constrói e o amor modifica tudo, né? É isso mesmo. Não existe acaso, ninguém nasce na nossa casa por acaso, né? Se está na nossa família, é alguma coisa para a gente resolver. Então é só o amor mesmo, a paciência, a fé, que vai ajudar que essa união se transforme de desajuste para entendimento e amor, né? Então, qualquer coisa, Livro dos Espíritos tem muita coisa que explica sobre reencarnação, sobre planejamento reencarnatório, tem outros livros, a coleção de André Luiz também é muito boa, o Evangelho. Então, ali a gente vai encontrando explicação para essas dúvidas que a gente tem normalmente, né? Acho que é Isso isso, mesmo. né, Lu? Vamos ver se a gente não estourou nosso tempo? Vamos ver. Não. Não, ainda não. E, e acima de tudo, respeitar a história desse bebê, a história dessa família, que ele existiu, né? Ele existiu, mesmo que não esteja nas estatísticas, né? Porque tem casos que não é colocado, mas ele existiu, ele tem uma história e ele é importante para essa família. É isso que devemos pensar, né? Para aquela mãe que acolheu, ele faz Uma, parte dela. e uma coisa também que a gente tem que lembrar, né, Lu? Que não existe gestação que não foi até o fim, né? Que a gente dá saúde, a gente fala, a gestação não foi até o fim. Não, não é isso. A gestação ela foi até onde ela tinha que ir.
né? Então, Isso. o planejamento reencarnatório era para ficar 40 semanas, 28 semanas, 36 semanas, a gente não sabe, mas ela foi aonde ela tinha que ir. É isso que a gente tem que lembrar. Então, que a gente possa sempre lembrar disso. E a gente honrar lá no nosso, na nossa caminhada esse espírito que esteve conosco. E lembrar que nós somos mães, sim, desse espírito. E que aonde ele estiver, ele é grato pela oportunidade que recebeu. E se foi alguma coisa mais complicada de energia aqui, conversa, pede para Deus e conversa com ele para ele aceitar você a partir, mesmo tendo as suas limitações. Se acontecer alguma coisa nessa caminhada, que ele perdoe e que Deus vai arrumar um jeitinho dele nascer de novo. Então, Vai. e se encontrar. Isso aí. Eu vou ler uma mensagem para vocês, que conforme eu fui estudando essa semana, eu fui sendo intuída também, e, e é muito bonitinha, tá? Eu vou estar lendo, ó. Para todas as mãezinhas, Deus confiou em você, com a sua infinita bondade e misericórdia. Trouxe um espírito, ocupando a forma física de um bebê, necessitando do amparo, porque você também precisa, além de amparar, conhecer os caminhos que aproximam mais rápido de Deus. E nessa confiança do Pai, Ele trouxe no aconchego do seu coração, do seu ventre, alguém que precisava do seu calor, do seu amor, mesmo que isso fosse por uma semana, por alguns meses. Deus aconchegou nos seus braços. Então, para todas vocês, mulheres, para todas as mãezinhas que passou por isso ou que vai passar, que todas sejam envolvidas nesse momento pelo amor de Maria, né? Que é um espírito evoluído, que passou por isso aqui na Terra, e que a gente tem que pedir essa coragem para ela, falando de mãe para mãe, né? Uma mãe vai entender a outra, né? Então é isso, gente. Então eu vou fazer as preces para o final. Gostou, Marta? A gente vai chorar, né? É lindo, é lindo. Como eu É, falo, já está todo mundo acostumado a ver eu ando chorando por aqui. é, foi lindo. Eu estou me segurando aqui para não chorar, mas é lindo entender tudo isso. Eu agradeço por essa oportunidade desse aprendizado. E estamos aí. Quem sabe mais para frente a gente possa ter também até um grupo de apoio para essas mulheres, né? Quem É, sabe? Né? planejamentos Legal. para o futuro. A gente não sabe o E que a espiritualidade reserva para gente, né? O tema não é, chegou à toa, né? não, não chegou à toa. Então eu vou fazer as Lu, preces, então, você faz tá? a prece de encerramento. Antes da Lu encerrar, se alguém quiser, depois tiver alguma pergunta, quiser saber mais um pouco sobre o tema, é só deixar uma mensagem para a gente aqui nos nossos comentários, né? Quando o vídeo já estiver lá salvo, e vai ser muito bom a gente responder, né, Lu? Qualquer coisa a gente monta E depois uma live de resposta, perguntas e respostas, para conversar um pouquinho mais sobre esse tema. isso, porque esse tema na sociedade brasileira ainda é um tabu. E isso precisa ser modificado, porque estamos em processo de evolução, nossa sociedade está em processo de evolução, o espírito está em evolução, então a gente precisa quebrar tabus, em busca do conhecimento e do amor, né? É isso. Lu, você faz então a prece final para a Tá. gente e o encerramento? Faço sim. Vamos lá, então. Vamos nesse momento agradecer a Deus por mais essa oportunidade de conhecimento da noite de hoje. Que possamos, assim, ser acolhidos aos braços de Maria e sentirmos confortados, que essas energias de amor cheguem a todas essas mãezinhas,
a esses pais que esteja passando por essa prova ou expiação nesse momento. Que a espiritualidade amiga possa fazer o trabalho necessário para todos aqueles que precisam. E assim, nesse momento também, vamos pegar a nossa garrafinha de água e que ela possa ser fluidificada, que possa ser colocado algum medicamento, caso estejamos precisando nesse momento. Graças a Deus. Graças a Deus. Lu, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada por dividir esse momento tão especial aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi um momento de grande aprendizado. Foi mesmo. A chorona, né? A chorona. Segura! A gente agradece a cada um de vocês que esteve conosco hoje. Que a gente possa mais falar sobre isso, que a gente possa lembrar que conversar sobre a despedida, né, sobre a morte, não pode ser um tabu, né? Tem que estar presente para a gente entender o que acontece e assim a gente crescer, né? Lembrar que Deus não desampara nenhum de nós, que nós temos esse apoio de Deus, da espiritualidade, e que a gente possa ser essa rede de apoio também a todos aqueles que cruzam o nosso caminho, que a gente possa levar essas palavras de esperança para essas mãezinhas que muitas vezes sofrem tão caladas, né? Porque não tem condições de encontrar auxílio ou não sabe aonde procurar. Então, acho que é isso. Lu, obrigada. Obrigada, fica com Deus. Boa noite a todos. Gente, obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.